Irmão, me empresta a sua Bíblia para eu fazer uma leitura. Eu não trouxe a minha Bíblia, porque eu sei que você tem Bíblia. Me empresta a sua Bíblia para eu ler um texto da palavra de Deus. E a irmã foi lá e pegou a Bíblia e entregou ao pastor. E o pastor, quando abriu a Bíblia, estava um óculos. Estava um óculos dentro da Bíblia. E aquela irmã falou: meu óculos, achei quanto tempo tem que eu acho que eu estou procurando meus óculos. Mas eu saltei, eu esqueci no momentos atrás. O pastor perguntou para ela: você lê a Bíblia? Leio, eu leio a Bíblia sempre. Você lê a Bíblia praticamente todo dia, eu leio a Bíblia. Você lê mesmo, irmão? Leio, eu sou leitora diária da Bíblia. Mas quando o pastor abriu a Bíblia, o óculos dela estava perdido dentro da Bíblia. Há quanto tempo estou procurando meus óculos e não encontro? O óculos estava perdido na Bíblia. Alguém mentiu nesse negócio aí. Essa ilustração é muito antiga, você deve conhecer. Vou dar um conselho aos irmãos: leiam a Bíblia regularmente, meus irmãos. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia regularmente e orem, pedindo discernimento para não ser enganado por falsas doutrinas, para não ser enganado por doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. Orem para que quando você for interpelado, você saber responder a respeito da sua fé. Ore para que alguém perguntar por que você frequenta essa igreja, você saber responder. Por que você pertence à igreja batista? Por que você pertence à igreja Assembleia de Deus? E eu não estou entrando aqui em aspecto doutrinário. Eu quero falar aqui de Jesus, que é o Salvador. Não interessa a religião, a igreja é placa. Igreja é apenas uma fachada. Quem salva é Jesus. Quem redime é Jesus. Quem muda a sua vida é Jesus. Quem faz de você uma nova criatura é Jesus. Quem faz de você uma nova pessoa não é a igreja, não são os preceitos divinos, os preceitos dos homens, não é a religiosidade. Quem muda a sua vida chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nova vida. Ele é quem disse a Nicodemo e repete: importa-vos nascer de novo. Que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso nos importa dizer: é necessário nascer de novo. Leia a Bíblia regularmente, para que você saiba responder por que você é batista, é presbiteriano, é da Assembleia. Leia a Bíblia. Eu faço sempre essa pergunta quando eu conheço pessoas de outras igrejas, outras denominações. Eu pergunto: por que você pertence a essa denominação? Sem discussão, eu quero discutir. Eu não discuto religião com ninguém. Não, só se for a religião evangélica. Fora do evangelho eu vou discutir. Mas é evangelho, está debaixo da cruz, está na sombra de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Está atrás da cruz de Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus não veio buscar uma religião, Jesus não veio buscar uma denominação, Ele veio buscar um povo salvo, redimido, transformado, um povo que nasceu de novo, um povo que nasceu novamente, um povo remido, um povo puro, de coração puro, cujos pecados foram consumados por Jesus lá na cruz do Calvário. Esse povo é que Deus vem buscar. Não é denominação, não é religião. Mas você tem que saber por que você pertence a essa religião. Por que você escolheu essa religião? Por que você escolheu essa igreja? Segundo lugar, a segunda causa do eu religioso é a dependência de líderes humanos em vez da dependência de Deus. Tem muita gente seguindo líderes humanos que fazem, que criam doutrinas à sua cabeça, ao seu bel prazer, que cada dia cria uma doutrina diferente para ensinar para a igreja, e cria uma doutrina diferente, e que cria um conceito diferente. O conceito lá do Antigo Testamento, lá da velha dispensação, traz para a igreja do Novo Testamento, traz para a igreja para pôr o pacto da nova aliança, e que são as tradições, a dependência de seres humanos
de líderes religiosos, de donos de igreja. Até um dia uma moça falou comigo lá na igreja sede, aquele pastor lá é o dono da igreja, mas não, o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. A igreja que não está em dólar, a presbiteriana é uma federação de igrejas e o pastor da igreja, o dono da igreja chama-se Senhor Jesus Cristo. A segunda causa do erro religioso, meus irmãos, é a dependência, é depender de um líder. Que o seu bel prazer fica mudando doutrina, fica inventando doutrina e anunciando no rádio, anunciando no YouTube, e muda hoje, e muda outra doutrina amanhã. Isso aqui não vale mais na Bíblia, isso aqui está ultrapassado na Bíblia, e nós ficamos apegados a isso e nos esquecemos de que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo está aqui, a palavra de Deus, e nada pode ser acrescentado à palavra de Deus, porque nos diz aqui no livro de Apocalipse: se alguém acrescentar um tio ou um J nas palavras da profecia desse livro, Deus também irá aumentar os flagelos escritos aqui nesse livro. Amém? Glória a Deus por isso. Outro motivo muito comum para o erro religioso é confiar nos líderes. Confiar nos líderes. Confiar nos líderes e colocar confiança no líder ao invés de Deus. Aí eu lembro do que Deus fala através de Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Religiões inventaram textos que não tem nada a ver com a Bíblia. Às vezes nós vamos ver algumas religiões que não tem nada a ver com a Bíblia. São livros para completar a Bíblia. Eu conheço uma religião, não vou dizer qual é daqui, mas não quero ofender a religião de ninguém, eu não sou disso, eu não faço isso. Que tem 4 livros, a Bíblia é um deles, mas tem mais 3 livros sagrados que eles seguem. Livros que têm a mesma validade que a Bíblia. Meus irmãos, só há uma Bíblia, só há uma palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E como ela chegou até nós, meus irmãos, foram centenas, dezenas de anos, e até centenas de anos mesmo, que grandes teólogos reuniram estudando a palavra de Deus para que chegasse até nós. A Bíblia, meus irmãos, o povo de Israel, um exemplo bíblico que nós temos do povo de Israel, foi seguir Jeroboão, que caiu na idolatria, seguindo o homem, seguindo o ser humano, seguindo Jeroboão, que vai se afastar do Senhor, e com ele vai levar uma multidão de israelitas. Meus irmãos, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, nós temos que ser fiéis à Bíblia Sagrada, e andarmos de acordo conforme manda a Bíblia, porque só dessa forma e só dessa maneira estaremos fazendo a vontade de Deus. É importante honrar o líder, sim, é importante honrar o líder da igreja. É importante honrar o líder espiritual, mas sempre nós temos que testar seus conhecimentos à luz da palavra de Deus. Não é porque o pastor falou que eu vou concordar com ele. Tem coisa que o pastor já falou que eu não concordo com ele. Tem coisa que o pastor televisivo, pastor presbiteriano, ele falou coisa que eu não concordo. Não concordo com ele. Então, não é matéria de fé, a gente deixa para lá, a gente deixa passar. Mas coisas que pregam no rádio, que pregam na televisão, no YouTube, coisas completamente distorcidas da palavra de Deus, e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que pessoas que têm pouca cultura bíblica, o neoconvertido, o novo convertido, acabam acreditando naquilo. Que líderes religiosos com falácias vai conduzindo o povo. Nós temos que estudar, meus irmãos, outras religiões, outras denominações, ler outros livros. Eu não quero falar em livros de outras igrejas aqui, mas o livro de Mormon, eu já li de trás para frente, de frente para trás. Doutrinas e Convênios, outro livro dos Mormon, já li de frente para trás. A Pérola de Grande Valor, já li de frente para trás, de trás para frente. E assim, para ser proveitoso da torre de vigia, já li de frente para trás. O grande conflito da igreja adventista, já li de frente para trás. Não sou contra, não, cada um tem a sua religião. O que eu quero dizer, meus irmãos,
de Deus. Tudo que eles falarem lá, se tiver de acordo com a Bíblia, não tem valor nenhum, porque a Bíblia falou primeiro. E se eles falarem lá naquele livro, falar errado, eu vou ficar com a Bíblia, então para que eu vou ler? Não há necessidade de ler. Desenvolva, meus irmãos, um conselho, desenvolva uma fé pessoal em Cristo, que não dependa apenas do que é ensinado, mas de sua comunhão direta com Deus. Não apenas aquilo que é ensinado na igreja, mas aprenda a aprender com o Espírito Santo, a ler e pedir iluminação do céu para o Espírito Santo. A terceira causa do erro religioso é a resistência ao poder de Deus. Resistência ao poder de Deus. Resistência é a terceira causa do erro religioso. Resistência ao poder de Deus. Muitos erros religiosos surgem porque pessoas rejeitam ou subestimam o poder transformador de Jesus. Quando falamos que a pessoa foi transformada por Jesus, quando falamos que a pessoa vivia no charco do pecado, estava na margem do pecado, vivia mergulhado no pecado, mas hoje é uma nova criatura, as pessoas costumam duvidar, não, alguma coisa tem aí. Ele foi para a igreja para se dar bem, porque está se dando bem, para ter alguns privilégios, para conseguir algumas virtudes. Muitos erros surgem para aquelas pessoas subestimam o poder de transformar que Deus tem, de transformar vidas. Elas tentam entender as coisas espirituais com a lógica humana. Essas pessoas tendem a entender as coisas espirituais com a lógica humana, negando os milagres, negando a ressurreição e a salvação pela graça que Jesus nos dá e que Paulo mostra lá em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós temos um exemplo bíblico: os saduceus negavam a ressurreição, porque confiavam mais na razão humana do que no poder de Deus. Mateus 22, 23, 33. Em Efésios 3:20, precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E um conselho para a igreja: busquemos experimentar o poder de Deus em sua vida, poder da oração, da obediência e da confiança nele. Busque conferir na Bíblia aquilo que foi pregado no culto à noite. Busque, procure o seu pastor e pergunte para ele: pastor, como é que é isso aqui? Eu não estou entendendo. E o pastor tem a obrigação de orar com você para te esclarecer aquilo. Busque o seu pastor dizendo: olha, pastor, eu estou com dúvidas, eu estou cometendo algum erro religioso, eu estou com dúvidas, mas eu quero acertar. Como é que eu devo fazer? E eu tenho certeza que o pastor irá, com todo carinho, explicar detalhadamente para você as dúvidas que você tiver com relação à igreja que você frequenta. Procure o pastor Nilson, procure o pastor Antonino, e nós estaremos aqui à disposição para ajudar o irmão. A terceira causa do erro religioso, meus irmãos, é resistência. Então, agora é o quarto, né? A quarta causa do erro religioso é a influência do orgulho humano. A quarta causa do erro religioso é a influência do orgulho humano. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas faz o quê? Dá graça aos humildes. O orgulho, meus irmãos, é uma barreira que impede para a verdade. Muitos negam a verdadeira religião, a religião de Jesus, porque não querem admitir que estão errados ou que precisam de Deus. Muitos sabem que estão errados, infelizmente. Muitos sabem que estão errados, e tem gente que sabe a Bíblia mais do que muito crente. Tem gente que sabe a Bíblia que não é evangélico, mas sabe a Bíblia mais do que muito crente. Conhece a Bíblia, mas não tem a unção do Espírito Santo para falar e transformar a Bíblia. Ele estuda a Bíblia para denegrir a Bíblia. Ele estuda a Bíblia para combater aquele irmão fraco na fé. Ele estuda a Bíblia para falar
falar a respeito de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Portanto, meus irmãos, o orgulho é uma forma de admitir que a pessoa está errada, mas não admite a verdade. Exemplo bíblico lá em Êxodo capítulo 7, versículo 13, diz que o coração de Faraó se endureceu e não deu ouvidos a Moisés e a Arão. Sim, há muitos crentes há muitos religiosos, assim por assim dizer, que não dão ouvido, mesmo sabendo da verdade. Meus irmãos, será duro o dia do juízo final para aqueles que conhecem a verdade e ensinam a mentira. Eu tenho muita pena dessas pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, que conhecem o evangelho cristalino da palavra de Deus, que conhecem o evangelho como é, e fica inventando doutrinas que não tem na Bíblia, que não tem apoio bíblico, doutrinas que têm conflito dentro da própria igreja, porque são doutrinas que não são bíblicas, são doutrinas que não estão na Bíblia. E essas pessoas terão que dar conta a Deus realmente. A humildade é essencial para aprender a aceitar a verdade. E eu aconselho aos irmãos: examine o seu coração e peça a Deus que remova qualquer orgulho que impeça seguir a verdade. Se Deus falar ao seu coração, dizendo é assim, aceite o que Deus falou. Aceite o que o Senhor falou com você. Se Deus falar ao seu coração, aceite. Se Deus falar na sua alma, se você sentir que Deus está falando com você agora, se você sentir que Deus está falando com você agora, nesse momento, errai não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, é o momento de você procurar a ler a Bíblia e pedir a orientação do Espírito Santo para conhecer as Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos para o nosso último tópico, que é a quinta causa. A quinta causa do erro religioso são as tradições e os costumes humanos. Falando para os fariseus, Jesus disse em Mateus 15:6: invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu tenho uma tradição, eu vou seguir a minha tradição. Eu sei que a verdade é essa, mas eu não posso mudar, eu tenho uma tradição. Tradições podem ser úteis também, meus irmãos. Eu quero deixar claro que as tradições podem ser úteis a partir do momento que ela é, mas a partir do momento que elas entram em conflito com a palavra de Deus, a partir do momento que ela se torna um problema para compreender a palavra de Deus, ela deve ser descartada e tirada fora. Muitos se apegam às tradições, porque é mais confortável e é mais agradável do que confrontar-se com a verdade, que requer estudo, que requer pesquisa, que requer joelho no chão e oração para entender a verdade. John Wesley, o grande missionário lá nos Estados Unidos, quando ele morreu, eles encontraram no tapete que havia na beira da sua cama as marcas dos seus joelhos. Ele passava noites buscando a presença do Altíssimo, glória a Deus. Ele passava a noite orando, buscando a presença de Deus, em oração, em falar com Deus, e não é só falar, mas também ouvir Deus falando ao seu coração. Nós temos, meus irmãos, que falar com Deus em oração a todo instante. Juízes 2, 11, 13 dias relata que os israelitas abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote e provocaram a ira do Senhor. Meus irmãos, nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande, é de buscar a presença do Senhor a todo instante. Avalie, meus irmãos, as práticas religiosas das Escrituras e rejeite tudo que não estiver em conformidade com a palavra de Deus. Examine. Se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, peça a orientação do Espírito Santo.
Busque alguém mais experiente na igreja, um presbítero, um diácono, um pastor, alguém mais experiente, alguém que é crente mais tempo, para que seja esclarecida aquela questão. E um conselho: priorize a palavra de Deus acima das tradições e costumes que não glorificam a Deus. Vamos concluir agora. Vamos concluir dizendo: amados irmãos, ao refletirmos sobre as causas do erro religioso, percebemos que ela surge da falta de conhecimento da verdade. A Bíblia está em nossa mão, mas às vezes não está no nosso coração. A Bíblia, além de estar na nossa mão, indo para a igreja, ela tem que estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, no nosso viver diário. As tradições humanas devem ser abandonadas. Aquilo que os profetas, que os apóstolos, que aqueles que começam a pregar a palavra de Deus de forma equivocada, com textos, inventando palavras, inventando doutrinas, inventando formas de ensino que não tem na Bíblia, que a Bíblia não fala aquilo. Vamos confrontar isso com a palavra de Deus e aceitar a Deus como Salvador das nossas almas. A história, meus irmãos, nos mostra que o homem que se afasta das Escrituras e segue seus próprios pensamentos ou ensinamentos distorcidos se torna um erro inevitável. Diante disso tudo, meus irmãos, nós somos chamados incessantemente para a verdade, para buscar a verdade na palavra de Deus, com humildade e com discernimento. Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade nos libertará, e só a verdade liberta. Se o irmão tem uma religião, se o irmão tem uma denominação, glorificado seja o nome do Senhor. Mas muito mais importante do que ter uma religião é ter Jesus no seu coração. Porque no céu não entra religião, no céu não entra presbiteriano, no céu não entra batista, no céu não entra pentecostal, no céu não entra religião, no céu somente entra aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. No céu não entra religião, não entra denominação, não tem uma placa lá dizendo assim: aqui só entra pessoas dessa denominação. Não, muito pelo contrário. Lá no céu somente entrarão aqueles que foram transformados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são nova criatura, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Quer queira o homem, quer não queira, o único caminho para o céu é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus não disse: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Jesus falou: eu sou o caminho. Só tem um. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E portanto, se você ainda não chegou até a Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, só há um caminho. Não é a religião, não. É Jesus no seu coração, seja lá qual for a sua religião. Amém. A verdade, meus irmãos, é que a tradição, ela passa. A tradição, ela consegue ultrapassar a normalidade da sensatez humana e ensina coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e nós temos que ficarmos atentos a isso. Nós temos que estar prontos para aceitar um Jesus que transforma, um Jesus que nós conhecemos e que temos intimidade com Ele, e que falamos com Ele, e que conversamos com Ele. E cara, que conversa com você, que fala com você, que você sente Ele falar no seu coração, que você sente o Espírito Santo falar na sua alma. Você sente o frescor do Espírito Santo a inundar a sua alma.
E Jesus quer te salvar nesta noite. Aleluia. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu ser. Ele quer que você seja uma nova criatura. Priorize a palavra de Deus. Se alguém aqui presente deseja saber mais, se alguém aqui presente deseja se dedicar mais à leitura da palavra de Deus, eu gostaria de orar por essa pessoa. Comece fazendo um propósito de ler a Bíblia mais intensamente, para que quando alguém perguntar por que você pertence a essa igreja, você saber responder. E não igual aquela colega minha de faculdade, eu fui perguntar por que você pertence à religião. Porque minha mãe é. Belíssima resposta. Uma professora universitária dizendo que segue a religião porque a mãe segue. Para com isso. Você tem que ter uma resposta, mesmo que eu não aceite, mesmo que seja uma resposta maluca, sem sentido, você tem que ter uma resposta. E por que você é preteriano? Eu sou preteriano por causa disso. Meus irmãos, nós temos que justificar a nossa fé. Se tem alguém hoje que quer começar a leitura da Bíblia e quer aceitar Jesus como seu Salvador, eu gostaria de orar por essas pessoas. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar por essas pessoas. Eu gostaria de orar com o irmão. Eu gostaria